existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mundo vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior do que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Proclamemos de coração. De coração. Aleluia. Isso, aplauda o Senhor com força e glorifique o nome dele. Grandioso Senhor Deus. Igreja, sem perca de tempo, abra sua Bíblia aí no 7º livro do Antigo Testamento, o livro dos Juízes, capítulo de número 13, versículos de número 3, 4 e 5. Livro dos Juízes, capítulo 13, versículos 3, 4 e 5. Enquanto você encontra aí no seu lugar, eu quero dizer que Deus me deu uma palavra para a nossa família a respeito de uma santa geração. Eu vou contar até 3, você vai repetir comigo esta frase: santa geração. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez e mais alto. 1, 2, 3. Agora para estremecer os céus. 1, 2, 3. Glorifique o Senhor Deus por isso. De antemão, um rápido aviso, lembrando que as fotos do batismo estão no site da igreja, tá? Tem ali aproximadamente 286 fotos para você se deleitar no que Jesus está fazendo nos nossos dias. Os que encontraram, digam glória. Mano, eu não sei que toda vez que eu começo a pregar me dá uma coceira no nariz. Mano, eu não sou formal não tô nem aí. Vou botar na câmera, eu vou dar uma coçadinha aqui, o que importa é que Jesus vai falar contigo. Vamos lá, acho que é a emoção, né? A unção, porque Deus, a expectativa de ouvir a voz de Deus, porque quando eu estou pregando, eu também estou ouvindo a voz de Deus. Você acredita que o homem sai e o Espírito Santo entra no profeta? Então, eu estou como vocês, recebendo, ouvindo. Então, quando estou pregando, eu também gero expectativas de que Deus fale e abençoe também a minha vida. Então leremos os que encontraram de pé, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão
dos filisteus. De pé ainda, feche os seus olhos. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito traga, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo quer que seja dito aqui, porque a obra é sua e o Senhor que sabe como conduzi-la. Me torno um instrumento mais uma vez em tuas mãos e peço que os corações estejam receptíveis, os ouvidos atentos e que as bocas não parem de adorar e de glorificar o teu nome enquanto prego. Senhor, eu te peço que os anjos que já estão aqui possam receber a visita de outros mais, impedindo desde já toda retaliação e ataque do adversário. Ó Deus, abençoa a mesa de som, os microfones, abençoa o bom fluir, Senhor, deste culto, e que saímos daqui com a nossa vitória, em o nome de Jesus. Se tem pentecostal, dá uma rajada de língua, e se não é, glorifique para ser batizado. Se a... E agora você vai dizer para ele essa palavra: geração que santifica a sua vida. Mais uma vez, geração que santifica a sua vida. Preste atenção aqui. Quando eu falo de geração que santifica a sua vida, eu estou falando de uma atitude que nós temos que ter como servos de Deus para ter uma vida de vitória. Deus não te chamou para ser escravo. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não te chamou para ser escravo. Só que o que acontece aqui neste lugar e nesse momento é que o povo de Israel já está sendo escravizado pelos filisteus há mais de 40 anos. Essa horda de filisteus vieram da região de Creta e se encostaram na região sul de Canaã, aproximadamente em torno do ano 1200 antes de Cristo. Foram eles a pedra no sapato do povo de Israel. Foram eles aqueles que tomavam a alegria do povo de Deus. Só que lendo o contexto do capítulo, nós vemos logo no início, no primeiro versículo, a palavra de Deus dizendo: e o povo de Deus tornou a fazer aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. Então, quando a palavra de Deus nos diz de retidão, nos fala sobre obedecer a Deus, ela está dizendo que este ato de santificação, este ato de obediência traz consequências benignas para as nossas vidas e para as nossas famílias. Mas caso contrário, haja desobediência, aí o resultado é inverso: a opressão, a falta, a escravidão e outras sortes de mazelas que acontecem na vida do ser humano. Quando eu estava lendo esta passagem, o Senhor me disse algo sobre a família de Sansão. Nós sabemos que Manoá, ele tinha uma mulher que era estéril. Olha para o seu irmão e diga assim: Manoá tinha uma esposa que era estéril. Agora olhe para mim novamente. E nós sabemos que a história promete a eles um filho chamado Sansão. Quantos já ouviram falar de Sansão aqui? Glorifique. Pode deixar desligado. Quantos ouviram falar de Sansão? Glorifiquem a Deus. Eu quero dizer que a história de Sansão é um pouco diferente das coisas que acontecem. Eu sei que a maioria aqui tem filhos após uma concepção de um ato sexual, mas no caso deles foi diferente. Essa mulher era estéril, não podia ter filhos, e de repente o anjo do Senhor aparece a ela e dá uma ordem. Há uma ordem para que ela se santifique, se separe. O anjo diz a ela: olha, você terá um filho, e então eu te peço que você não toque nada imundo, não coma nada imundo e não beba nada imundo. Você não vai beber do fruto da vide, porque essa criança libertará Israel das mãos dos filisteus. Eu já poderia estar dando um glória a Deus aqui, se você não deu, porque eu já estou profetizando libertação de escravidão. Você tem que entender o que o pregador está falando para você sair daqui com a sua vitória. Porque nós não queremos escravidão.
E aí eu começo a olhar para o contexto de Israel e vejo algumas coisas similares aos tempos em que vivemos hoje. Primeiro, o povo não estava obedecendo à lei de Deus. Esqueceram a santidade. Pastor, o que é santidade? Santidade significa ser separado, porque Deus é santo, Deus é separado. Então, se Deus é separado do mundo, se Deus não gosta do príncipe deste mundo, se Deus não gosta do que há nesse mundo aí, nós, como povo de Deus, também temos que nos separar e odiar as obras deste mundo, viu? E quando Deus é um Deus santo, Ele requer de nós essa separação. Olha que interessante, neste tempo o povo estava oprimido porque esqueceram de Deus, se misturaram com os deuses pagãos de Canaã, do crescente fértil, com os deuses de Baal, Azera, Astarote, e aí vai vários postes ídolos e outros mais, Moloque, Dagon, enfim, todos esses deuses agora eram adorados pelo povo de Deus, e nós sabemos que com a adoração a outros deuses vem os rituais de práticas pecaminosas, toda a consequência de prostituição, adultério, vício, miséria, homicídios vem da prática pecaminosa e da idolatria. Todo ato pecaminoso está relacionado a um Deus, a um ídolo. Então, quando eu vejo uma nação que está no pecado, quando eu olho para uma nação que está distante de Deus, eu entendo que ela abandonou a adoração ao verdadeiro Deus e começou a adorar os ídolos da terra, e isso traz consequências para o povo que foi chamado para ser santo. E o que eu entendo aqui, que duas coisas ruins estão acontecendo nesta época. Levanta a mão e diga assim comigo: falta de obediência, ou melhor, diga assim, falta de santidade, e diga assim, esterilidade. Esterilidade. Continua falando mais umas 5 vezes, você vai ser batizado no Espírito Santo, porque a palavra é difícil mesmo. Mas quando nós observamos o contexto da história, nós sempre vemos que o Deus que nós servimos é um Deus que mostra saídas e solução. Falta de santidade e esterilidade. O que eu entendo com isso? Que aquele que não é santo não gera. Aquele que não se separa para Deus não pode ter filhos. Eu não estou falando de filhos carnais, eu estou pregando espiritualmente. Eu estou falando de uma vida abundante com Deus. Quem não se santifica não consegue gerar, não consegue fazer crescer pessoas que amam a Deus, não consegue gerar pessoas que sigam a Deus. Por quê? Porque Ele mesmo não dá exemplo. Uma coisa eu aprendi, que pai carnal gera filho carnal, e pai espiritual gera filho espiritual. Nós sabemos que na época bíblica um pouco mais à frente, talvez no fim do período dos juízes, um homem chamado Eli era um homem carnal que não repreendia os seus filhos faziam o que queriam e se tornaram carnais mesmo dentro da casa do Senhor, e Deus teve que levantar um jovem chamado Samuel para levantar uma geração de filhos espirituais. Sabe o que eu estou pregando aqui nesta noite para você? Eu quero que você entenda que Deus não te chamou para ser carnal, Deus não te chamou para ficar estéril, Deus te chamou para ser santo e gerar filhos espirituais. Tem alguém que recebe essa promessa e pode glorificar por isso? Pastor, por que eu estou aqui? Porque você tem uma família. E a família é base de uma sociedade. E a sociedade se torna uma nação. Estou errado ou estou certo? Hã? Estou certo, então vou continuar pregando. Olha para cá. Quantos aqui, você dentro da sua família é um pai? Levanta a mão. Quantos aqui são mães? Isso, genealogicamente falando. Quantos aqui são tios? Quantos aqui exercem um tipo de autoridade com uma pessoa mais nova na sua casa que tem que aprender, uma criança? Às vezes você não é pai, nem mãe, nem tio, mas cuida de crianças da sua casa, tem um papel de ensinar a eles o caminho. Quantos? Levanta a mão. Olhe para cá. Sabe o que eu estou pregando para você aqui? É que a sua família precisa urgentemente de alguém que seja santo. Por
Porque Israel precisava da libertação. E o anjo, quando promete um libertador, porque libertador não aparece do nada, ele tem que ser gerado. A primeira instrução é dada à sua mãe. Não é dada à criança, mas à sua mãe. E o anjo diz a ela: não se contamine. E quando esta criança nascer, ela também não pode se contaminar. A gente pode perguntar, mas se a criança é que vai libertar Israel, por que eu tenho que me santificar? Que ele seja santo e faça o papel dele. Só que uma coisa eu tenho que explicar aqui. Deus não trabalha com um tipo de pessoa que quer liberdade, quer bênção dentro da sua casa, da sua família, espera alguém nascer de uma hora para outra e fazer o papel que é para você fazer. Segura aí, você que está aqui, você tem que ser o primeiro a se santificar, o primeiro a se preparar, porque quando você fizer isso, a esterilidade vai sair da tua vida e você vai começar a gerar. E quando você começar a gerar, Deus está falando aqui. Quando você gerar, você tem que estar preparado para ensinar o caminho da santidade para o seu filho. Eu digo que muitas igrejas não estão cheias, estão inchadas, estão fermentadas com o fermento da carnalidade. E aqueles que não são espirituais se enganam muito fácil por aquilo que veio. Eu quero dizer aqui um testemunho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos em casa, eu e a minha esposa, na sala, e ela pegou o controle remoto, ligou a televisão, e ela colocou num canal evangélico, a Rede Gênesis, aqui eu creio que a maioria conhece, e uma igreja que tem uma grande oportunidade dentro daquele canal. Não estou falando contra a igreja, mas no programa dela passou-se um clipe que eu imaginei que seria um clipe evangélico, mas como as coisas estão lá, talvez gospel, né? Mas nem isso foi. Quando eu comecei a observar, eu entendi o recado de Satanás. Ele deu um recado muito simples e muito fácil de entender. Só quem não quer ver é que não vê mesmo. Porque quando eu vi um jovem colocando aquelas músicas de eletrônica, de boate, aquele ritmo mecânico, e as luzes se apagando, aquele jogo de luz e fumaça, e vários jovens pulando e dançando naquele ritmo, e de repente o clipe mostra, creio eu, uma autoridade espiritual, porque estava de terno e gravata lendo a Bíblia. E quando ele estava lendo a Bíblia, o chão começou a tremer, o copo de água dele começou a balançar, e ele ouviu o barulho da balada, e ele tentava ler a Bíblia e não conseguia. Aí de repente ele fecha a Bíblia e começa a andar, e quando ele começa a andar, ele vai de rumo à boate, e quando ele vai de rumo à boate, ele entra dentro dela, e quando ele entra dentro dela, ele já está no meio daquelas jovens com roupas indecentes, os seios quase mostrando de tanto pular. Em vez de estar lendo a Bíblia, está dançando com eles. E eu falei: eu sei que és tu, Satanás, zombando da nossa fé, porque muitos dão ocasião para isso. E o Espírito Santo me falou: filho, pois isto é o retrato do que está acontecendo. Estão dando fim à era espiritual e começando uma era carnal. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia representa o espiritual. Porque a fé vem por onde? Por dançar? Por ouvir balada? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Eu não ouvi. Então quando a pessoa fecha a palavra, a meditação no Espírito, e começa a sacudir o esqueleto, ela está largando a espiritualidade para entrar na carne e satisfazer o seu corpo, dançar e não saber do Espírito. Eu falei: é isso que coloca no horário que a gente tem para evangelizar, para ganhar almas. E eu quero dar um recado para você.
Se você quer que isso não aconteça na sua casa, trate de começar a ser santo, a se separar. Eu não estou nem aí, pode ficar 10, 20 nessa igreja. Eu não vou vender o meu ministério para dizer que eu tenho 1000 membros, que eu tenho 50 igrejas no mundo. O que adianta Jesus encontrar comigo lá fora e dizer: ei, tu pregaste, expulsaste demônio, mas aparta, porque eu não te conheço. Pessoas que vão para o inferno dentro da igreja, porque nunca conheceram o sacrifício, aleluia, da cruz. Nunca tiveram uma experiência verdadeira. Estão subindo nos nossos púlpitos, estão pegando os nossos horários na televisão e trazendo para o povo bosta em vez da palavra. Pessoas estão comendo fezes em vez de pasto verdejante. Por isso a nação entra em crise, porque a igreja se acomoda e tudo vale, não tem mais separação. A igreja e o mundo tem que ser a mesma coisa. Agora tem balada gospel, drink gospel, whisky gospel, prostituição gospel, e tem também para todos esses, está sendo filmado e vai ser posto na internet, tem para você o inferno gospel. Não, era para ter dado mais glória. Será que só eu sou profeta aqui? Só aqueles que têm zelo pela santidade de Deus, levanta da cadeira. Aponta o dedo para o seu irmão e diz: vai mudar, vai mudar. Eli vai quebrar o pescoço e Samuel vai chegar. Cadê, cadê, cadê? Vai mudar. Deus vai tirar essas pessoas e vai colocar os Samuéis. Então entendemos que dentro da nossa casa, porque é culto da família, você tem que entender o seguinte: você é o primeiro a dar exemplo de santidade. Se você não quer gerar filhos carnais, porque eu estou cansado de ver filhos de crente dentro de presídio, vendendo cocaína, no prostíbulo, dando mau testemunho e envergonhando a família cristã, porque os seus pais já se esqueceram de ensinar o caminho. Então quando a esposa de Manoá recebe a visita do anjo, ele diz: eu quero dar fim a essa escravidão, mas você tem que aprender a se santificar. Tem que aprender a se separar. Porque Sansão vai ser um menino. E todo avivamento não existe sem santidade. E todo avivamento ele tem que ser gerado no ventre, sim ou não? O avivamento não começa da noite para o dia. Nós sabemos que 2 missionários vieram para o nosso país, Daniel Bergo e Navinho, batistas que receberam a experiência que eu e você recebemos, do falar em línguas, dos dons espirituais, e eles propagaram esse Pentecoste no nosso país, a preço de lágrima, de pancada, de humilhação, de enfermidades, açoitados pela malária, sendo maltratados, para que hoje nós tivéssemos graça e unção de Deus. Então o avivamento ele não é gerado da noite para o dia. Tem as dores de parto, tem as constrações, tem os momentos de dificuldade para a criança nascer. E esse avivamento santo, que é uma criança como Sansão, tem que ter um cuidado especial. Eu sinto Deus aqui. Pode ver, toda a igreja que é alicerçada na verdade, ela não cresceu da noite para o dia. São anos cuidando de Sansão, se santificando, para quando Sansão chegar, eles dizerem: agora a gente tem bagagem para preparar ele, para libertar o nosso povo. Quando aquela mulher se santificou, estou resumindo aqui porque a história diz que ela contou ao seu marido orou a Deus para aquele homem, que aquele homem voltasse novamente, porque não só ela, olha que lindo, até o marido falou: mas como a gente vai ter um libertador? Que Deus traga esse homem de novo, para que ele explique detalhadamente como a gente deve cuidar. Deus responde oração, sim ou não? Deus ouviu do céu e disse: eles estão preparados para o avivamento.
E o homem volta, mas era um anjo, ele não sabia. E quando ele volta, ele pede, explica direitinho. E ele fala a mesma coisa. Eu já disse para a mulher: não se misture com nada imundo. Olha para o seu irmão, pega no ombro dele e fala para ele: ei, não se misture com nada imundo, porque você vai gerar um Sansão. E ele precisa de ver o exemplo na sua vida, dentro da sua casa. Tem um aleluia aí? Eu vou profetizar algo aqui. Ei, a pessoa que vai mudar a situação da sua família, levanta a mão para receber, está sendo gerada. Os seus esforços não foram em vão, porque tudo que você deu para ele, ele vai ser usado para trazer libertação para dentro da tua casa, porque Deus faz assim. É chegado o tempo de liberdade. Chegou o tempo. Sansão nasce, e diante de toda uma nação corrompida, ele tinha que ter pelo menos a sua casa na santidade de Deus, para ter um referencial. Eu vou repetir: diante de uma nação corrompida, ele precisava pelo menos ter alguém dentro da sua casa, para ele entender o que é santidade. Quando Sansão cresce, ele se tornou o juiz de Israel, libertando Israel da mão dos opressores. E eu quero dizer um recado aqui para a geração que gera, para os pais. Eu quero dizer para você: você tem a incumbência de ser santo, para ensinar o caminho da santidade para os seus filhos espirituais. Porque essa geração que você está gerando tem que ser a geração que vai trazer a libertação. E eu sei que já está acontecendo isso. O Espírito Santo me falou que está surgindo uma onda, pastora Vânia, de novos profetas, de novos adoradores, que vão entrar nas searas, nas ruas, e vão voltar a fazer aquilo que Jesus mandou fazer, e os antepassados não querem mais. Quer pregar Jesus, pregar arrebatamento, pregar conserto, porque eu só prego autoajuda, irmão. Vai numa banca na esquina, na entrequadra da sua rua, e compra lá um livro de autoajuda, e não vem para a igreja. Mas se for para vir o que ouvir a verdade, a palavra de Deus, o cajado, então pode adorar aqui. E já está sendo gerado essa nova geração que ainda prega o que Jesus quer que seja pregado. Seja na igreja, seja dentro de casa, seja na escola. Porque tiveram pessoas que deram um exemplo para ele. Agora você que está sendo gerado, eu quero dar aqui um aviso para essa nova geração. Os jovens da igreja, levante as mãos. E os novos convertidos também. Eu quero dizer algo para vocês. Vocês estão tendo aqui na IPMA manoás, pais que estão pagando um alto preço para se manter de pé, que não é fácil, para que vocês sejam libertadores nesse último tempo que a igreja está vivendo. Mão para cima, porque vocês estão recebendo. Eu quero que isso fique no coração de vocês. Embora vocês não tenham que olhar para homens, mas para o autor e consumador da fé de vocês, eu quero que vocês, quando aprenderem
a santidade, que o mundo não presta, que o pecado não presta. Quando a palavra de Deus entrar nos vossos corações, eu quero que quando vocês estiverem revestidos do Espírito de Deus, vocês vão libertar os que estão cativos, vocês vão tirar das mãos dos filisteus aqueles que estão escravizados desse mundo, porque o tempo da libertação chega. Aleluia. Bate no peito e diga assim: sou eu. Diga assim: sou eu. Toda a igreja: sou eu. Porque essa palavra é para todos nós. Se você não é o que prepara, não é o que gera, você é o que é nascido para fazer. Mas todos têm que se santificar. Uma santa geração para nós prosperarmos, para as bênçãos de Deus chegar até nós. Amor pelas almas, amor por Deus, para nossa família comer do bem e do melhor, para esta igreja crescer de uma forma sobrenatural, ter recursos para alcançar os meios de comunicação, nas televisões, nos rádios, na internet, no mundo todo, porque ainda há almas precisando de santidade. Então, neste culto familiar, eu quero que você entenda isso: santificar a sua vida. E você, Sansão, que foi gerado debaixo de santidade, obedeça a seus pais. Porque infelizmente Sansão caiu. Eu, pesquisando a vida dele, encontrei duas coisas que fizeram ele cair. Pergunte assim: quais são, pastor? Mais alto: quais são, pastor? Olhe para cá, eu já estou encerrando a mensagem. Sansão era nazireu. Não tenho tempo para falar aqui do nazireado. Não estou falando do voto de nazireu, mas enfim, do nazireu, aquele que desde o ventre já é santo. Porque aquele que gera, quem é mãe aqui, quando você come, o que você come vai para o filho que está em gestação. Então, desde o ventre, nem a mãe podia comer nada imundo para não imundiçar. Eu falo logo assim: não contaminar a criança. Sansão era nazireu. Os judeus os ortodoxos, os racidinhos, até hoje eles deixam umas costeletas compridas. Quem já viu? E quando estão muito grandes, eles queimam as pontas, porque a lei diz que não pode cortar. E Sansão era um desses. Ele tinha tranças enormes. E o segredo da Assunção estava na trança. Não por causa de algo místico em seu cabelo, mas porque a lei de Deus fora dada: não corte o seu cabelo e não toque nada imundo. Sansão, quando cresceu, quando se achou grandinho demais, ele pegou e fez coisas que não era para ele fazer. Ele tocou no leão morto e tirou mel, sendo que a lei dizia: não toque nada morto, a não ser se for em casos específicos. Ele começou a se misturar com as mulheres filisteias, a se prostituir e tomar vinho, sendo que Deus falou: não beba e nem coma nada que venha da vide. Ainda bem que a gente não está em fim de ano, né? Porque em Natal e Ano Novo, quanto crente cai. É só um vinhozinho, é só uma bebidazinha. Se quiser vencer a potestade de Satanás dentro da tua casa, tem que ser como nazireu, tem que ser santo mesmo. E se o mundo diz que é beato, tem que ser beato. Se é louco, se é lunático, é fanático, que chamem o que quiserem, eu não estou nem aí. Ninguém paga minha conta, meu aluguel, e eu quero que o diabo vá para o quinto dos infernos, porque aqui ainda há santidade. Que ele vá se lascar. Ah, mas aquela igreja é santa demais. Glória a Deus. Se a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais. Então quem é santo, santifique-se mais. Estou falando da santidade de Deus, não da dos homens, entenda. E ele, por fim, permitiu que o seu cabelo fosse cortado. Primeira coisa que fez Sansão cair, ele parou de obedecer à lei. Nada a ver esse negócio de oração. Nada a ver. Tem crente, irmão, que nunca aprendeu nem o que é jejum. Por isso que fica uma carne, uma treva, uma facção, uma briga. Não guardam mais a lei.
Se Deus falou que crente casar com ímpio não dá certo, não case. Ah, mas ele tem um olho azul, tem 2 metros de altura. Então vá se lascar com ele, porque você já está amaldiçoado. Irmão, tá um negócio difícil. O pastor fala assim: não, mas eu quero assim. A menina tem 13 anos, irmão, não sabe nem fazer um arroz e quer namorar. O jovem não sabe nem passar uma roupa. Acha que vida é só ficar na rua vagabundando e quer beijar na boca. Tem que guardar a lei, Sansão, senão tu cai. Teu pai não vai te guardar a vida toda, não. Tem que aprender a caminhar. Até quando? O pastor não vai estar todo o tempo com você. Não é toda hora que você vai ligar que o pastor vai te atender, não. Tem momento que é você e Deus lá do trono está provando. Vamos ver se ele é um nazireu. Vamos ver se ele quer liberdade para a casa dela. Vamos ver se ele quer a minha bênção sobre ele. E permite você ser testado. Como o tempo não espera, olhe para cá. Segundo ponto crucial para a queda de Sansão. Deixou, olha só, isso aqui é forte. Deixou de ouvir o conselho de seus pais. Seus pais com tanto esforço puderam ensinar tudo sobre Deus para ele. Ele deixou de ouvir os conselhos. Infelizmente, seus olhos foram vazados. Foi tratado como escravo e zombado diante de Dagon, o deus dos filisteus. Até que no último momento da sua vida, ele pede mais uma chance ao Senhor. E entre as colunas do templo de Dagon, o espírito mais uma vez entra nele. E ele derruba aquele templo, mata milhares de filisteus e morre junto como um homem valente. Mas que não precisava ter um fim tão triste se tivesse aprendido a ser santo. A se separar daquilo que você vê, daquilo que você ouve, aonde você pisa, com quem você anda. A maioria dos nossos jovens são destruídos por amizades que não são amizades. Vale a pena se separar do seu amiguinho lá da escola, tá? Porque antes os pais diziam: não, mal está na rua, põe um filho dentro de casa e põe um amigo também. Só que hoje mudou, irmão. Na minha época já era assim. Porque quando a minha família pensava que me colocando dentro do quarto eu estava seguro, eu estava usando cocaína dentro do quarto. E quem me dava? Os amiguinhos. Tem filhos aqui que estão à beira da perdição. Eu vou profetizar aqui. E Deus está falando: pais, abra os olhos enquanto é tempo. Olha onde o seu filho está andando. Santifica a tua vida e santifica a dele, enquanto tem esperança. Para terminar, às vezes a gente obedece, recebe algumas coisas, alguns dons, poder. Só que ter dom não quer dizer que Deus está conosco. Porque a essência de Deus é caráter. O dom é irrevogável. Quantos já caíram, abandonaram a Deus e o dom continua? São escadas, salvam os outros, mas ele mesmo não pode subir enquanto não se arrepender. E Sansão achava que Deus estava com ele por causa da força. E Deus não estava na força, Deus estava na obediência. Quem pode dar glória a Deus por isso? Parece que essas mensagens assim não estimulam o povo a adorar. Irmão, quem sabe outro dia a gente prega casa, carro. Quem sabe no dia que Deus mandar, né? Porque aqui quem fala é Ele. E se Ele está dizendo para você se converter e ser santo, pega esta palavra, porque Ele vai trazer a libertação. Meu Deus, o negócio é forte, eu quero terminar. Tem gente aqui falando que sexo antes do casamento não tem nada a ver, não tem não? Vai lá e faz para você ver. Porque eu mudo meu nome se daqui uns 10, 20 anos ou menos você vai dizer: se eu pudesse, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Que é gostoso, né, irmão? Tá lá com Dagon, Dagon, carne. E tá lá Manoá e sua esposa: Deus, toma meu filho, não deixa ele perder o caminho. Mas o que é gerado também tem que ter a sua responsabilidade.
Cuidado do Senhor ter te abandonado e você pensar que Ele está contigo porque você ainda tem dinheiro, tem comida na sua casa, tem dons espirituais. Cuidado, porque pessoas não entendem o mundo espiritual, elas associam Deus com prosperidade e vento com falta de Deus. Aí eu pergunto, Jó era o homem mais justo da terra e passou no vento. E Salomão tinha toda a riqueza desse mundo e morreu apóstata. Sansão pensou, não, Deus está comigo, eu tenho poder, eu vou me livrar como dantes. Mas chegou um dia que o Deus não visitou ele e ele foi pego. Cuidado, tá? Você que fica brincando, não, é só essa vez, Deus vai me livrar como dantes. Pastor está orando por mim, minha mãe é pastora, Deus, ela ora e Deus dá o livramento. Vai, porque uma hora você vai quebrar a cara. Diga assim, santa geração. Santa geração. Alguém pode glorificar e aplaudir o Senhor por isso? Eu quero que os batizandos fiquem de pé. Os que vão batizar de pé. Aí você deve perguntar, por que essa palavra? A palavra foi para todos nós. Mas como hoje eles vão estar ceando, eles têm que entender, ninguém pode comer do pão e beber do cálice indignamente. Amém? Aqueles que vão batizar, que sabem, que já foram orientados. Amém? Aqueles que têm alguma restrição, o Espírito Santo está aí, se há arrependimento na sua vida. Amém? Eu vou explicar uma coisa, irmão. Ceia é uma coisa séria. Se você está em alguma área da sua vida desconcertado, resolva esse problema. Amém? Porque hoje a gente vê um infinito números, eu falo grande parte da sociedade, até mesmo dentro da igreja, que estão amaziados. Mas isso na Bíblia é fornicação. Isso é pecado. E a Bíblia diz, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Se você está na situação, não sei. Porque o casamento é o símbolo da união entre Cristo e a igreja. Não pode ter mácula. Por isso o casamento tem que ser no Senhor e no papel. Porque você está simbolizando a união de Cristo à igreja que não tem mancha. Então se é amaziado, se é fornicador, se está no mistério da iniquidade, não sei. Não sei. Pastor, eu namoro. Que namoro é o seu? Porque eu tenho que saber, uai. Namoro de quê? Namoro de crente é de conversar e orar junto. Não é de ficar passando a mão nas partes e lambendo, não. Se o seu namoro é de lambeção, não sei. Mas se o seu namoro é um namoro cristão, de orar, para pedir a bênção de Deus, para Deus abençoar, estruturar a vida de vocês, para casarem e viverem limpos diante de Deus e diante da sociedade, sei. Porque caso contrário, você está trazendo condenação para a sua própria vida. Tá? Então, eu não sei da vida de ninguém aqui. Mas batizar-se é sinal de que você quer mudança. Mas cear tem que estar com a vida no altar. Amém? Então os que vão cear de pé e os que não vão, procurem ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Para que você possa entrar nesse ato solene, porque isso é um ato muito sagrado. Eu não posso deixar de agradar a Deus para agradar homens. Se nós amamos a Deus, nós temos sim autoridade e amor para ser santos para Ele. Senão nosso amor é falso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E há razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Tá? Então foi o que eu expliquei. E eu tenho testemunho disso. Quando eu andava no pecado, eu era cheio de enfermidade. Só foi me converter e largar o pecado, veio tanta cura para a minha vida. Entendeu? Então, para que nós não morramos no pecado, santificamos as nossas vidas. Os que vão ceiar de pé, e eu quero que você entenda que Jesus é santo, porque Ele se separou. E Ele, na sua separação, Ele foi o verdadeiro Pai que gerou e ainda gera filhos santos. Filhos que se separam para Deus. Nós somos pecadores, sim, em essência, mas não vivemos no pecado.
Nós erramos, mas não nos conformamos com o pecado. E eu quero que neste momento, você estenda a sua mão para cá, toda a igreja. Senhor Deus, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, este pão e este vinho que simbolizam o sangue do Cordeiro. Meu Deus, que essas pessoas que estão pela primeira vez participando desse ato tão sublime, Senhor, possam nesta noite ser renovados, sentir juntamente com o pão e o vinho a sua presença, a confirmação de que um dia o Senhor levará, Senhor, cada um daqueles que se entregaram a Ti para os céus, para o reino de glória. Senhor Deus amado, pode passar, obreiros com o pão. Aleluia. Isso foi um presente de Deus para eles. Está ceando no dia dos seus batismos. A palestra aqui foi uma bênção. Eu senti a presença de Deus nesse batismo de uma forma sobrenatural. A igreja continua, amém, reverente, ligada. A gente já está encerrando. Nós vamos só confraternizar com eles. E você que não sei, por algum motivo, uma restrição, procure uma forma de que você possa ceiar. Porque Jesus falou, aquele que não ceia não tem parte comigo. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para te ajudar. Procure os pastores. Isso não é feio, feio é aceitar a situação. Procure os pastores para que possamos te ajudar, te orientar, estarmos contigo aí. Nós somos pastores para isso, para apacentar as ovelhas, tá? A gente não só vai mostrar a ferida aqui, mas a gente vai trazer o remédio também. Pode ter certeza disso. Então, os irmãos estão abençoados nesse momento, creio que já estão no Espírito, podem participar, comer do corpo de Cristo e do sangue dele que foi derramado na cruz nesse momento, amém? Mostra lá que lindo. Aplauda ao Senhor, igreja. Prepara aí o manto. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, que mais? Olha, igreja, que perante teu Deus já está, alvo mais que a neve, aleluia. Alvo mais que a neve, aleluia, receba. Receba a purificação pelo sangue do Cordeiro. Sim, nesse sangue lavado, sim. Sejam santificados pelo sangue lavado. O nosso Cristo que vive e reina. Mais alvo que a neve serei. Aplauda o Senhor. Bate palma para Jesus. Olha, eu quero que venha aqui à frente, que a pastora Wanda vai estar ministrando louvor. Eu quero que os pastores me auxiliem, porque a palavra falou de geração que é santa e gera. Eles vão impor as mãos sobre aqueles que querem ser santos para Deus. Amém? Vem aqui à frente. Você diz que agora vai mudar, mas depois que passa a emoção, meu Deus, tudo fica no mesmo lugar. Jesus, dá um santo no teu sentimentos são levados e arremessados pelo ar. Vão sangrando noite e dia sem falar. São os devaneios desta vida
sofrer, pare de chorar. Dê uma chance ao teu coração e tudo vai mudar. É só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Nos braços de Jesus, se esconda nos braços de Jesus. É só nos braços dele que você vai passar vitória. Senhor, e você não vai alugar nenhum. Vai te usar pra trazer paz pra tua casa, pra tua família. São os verdadeiros desta vida que te levam pra lá e pra cá. Se você é como um rio perdido, procurando pelo mar, a solução é Jesus, igreja. A esperança voltou outra vez. A tristeza então sofre. As correntes caíram ao chão. Uma porta de amor se abriu. Chega de sofrer, pare de chorar. Dê uma chance ao teu coração e tudo vai mudar. É só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Nos braços de Jesus, nos braços de Jesus. Vem, igreja, vem. Chega de sofrer, pare de chorar. Dê uma chance ao teu coração e tudo vai mudar. É só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Vou cantar mais um. Nos braços de Jesus, se esconda nos braços de Jesus.